Saudade e tristeza definem o dia que nos deixou Roberto Bolanhos, o criador de Chaves e Chapolin. No sé cómo he podido, o cómo todos hemos podido estar sin él. Um momento muito triste para todos, principalmente para a viúva Florinda, que viu seu esposo morrer em seus braços. Y empezó a respirar así. Y me estaba mirando muy bonito a mí y cambió su punto de vista como si algo maravilloso viera. Yo estoy segura de que algo veía, porque su expresión era así. Mas como tudo isso aconteceu? Como foi a vida e os momentos finais de Chespirito? Tudo isso você descobre agora no canal ReiTube. Deixe seu like, inscreva-se e clique no sininho para receber com exclusividade os vídeos aqui do canal. O funeral do Chaves. Roberto Gomes Bolanhos nasceu em 21 de fevereiro de 1929, na cidade do México. Em seus primeiros momentos neste mundo, ele teve que lutar para sobreviver. Sua mãe, Elza Bolanhos Cacho, por engano, tomou um medicamento para aliviar a gripe que colocou sua gravidez e sua integridade em risco. Quando o médico recomendou um procedimento de interrupção de gravidez por precaução, ela recusou, decidiu manter a gestação e deu à luz ao pequeno Roberto. Filho do pintor e ilustrador Francisco Gomes Linares e da secretária bilíngue Elza Bolanhos Cacho, Roberto ocupava a posição de segundo filho entre dois irmãos, sendo Francisco o primogênito e Horácio o caçula. Quando tinha apenas 6 anos de idade, o pequeno Roberto enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida, a perda de seu pai Francisco, que faleceu vítima de um derrame cerebral decorrente do alcoolismo. Sem uma herança e com muitas dívidas deixadas pelo falecido, Elza teve que encarar a árdua tarefa de sustentar e educar sozinha seus 3 filhos. Na adolescência, Roberto Bolanhos teve problemas de autoestima devido à sua baixa estatura e magreza. Ele era alvo de provocações diárias dos garotos mais velhos na escola e, como forma de reação, utilizava a força de seus punhos para conquistar respeito e demarcar seu espaço. Roberto ficou tão conhecido em seu bairro que fundou, junto com seu irmão mais novo Horácio, um grupo de amigos chamado Los Aracuanos. Ele também se aventurou no mundo do boxe, conquistando alguns campeonatos. Agora vamos ver como dá um soco. Sim. Mas o seu verdadeiro amor era o futebol, no qual ele se destacava muito bem. No entanto, devido ao seu porte físico, não conseguiu se tornar jogador profissional. Roberto Bolanhos tinha muita facilidade com a pintura, desenho e matemática. Então, começou a estudar engenharia mecânica em uma universidade no México, mas não chegou a se formar, pois a vontade de criar falou mais alto e ele abandonou a faculdade e um trabalho em uma construtora para trabalhar em uma agência de publicidade, onde teve seu primeiro contato com emissoras de rádio e TV. Não demorou muito tempo para Roberto se destacar como redator publicitário e ser contratado para escrever roteiros para o programa de rádio da famosa dupla Biruta e Capulina. Com sucesso, a dupla conseguiu um programa na TV, tendo Roberto como roteirista. Quando algum ator faltava, era Roberto quem substituía em cena. Afinal, ele era o escritor e conhecia todo o texto.
No início da década de 1960, Roberto era bastante requisitado nas produções e participava ativamente nos 2 programas de maior audiência da televisão mexicana, El Estudio Pedro Vargas e Cómicos y Canciones. Foi o seu talento como roteirista que levou o grande cineasta Agustín Delgado a criar o apelido Chespirito, fazendo referência ao grande poeta William Shakespeare. Roberto gostou tanto do apelido que passou a usá-lo como seu nome artístico. Com a vida profissional em ascensão e dinheiro no bolso, o coração do galã Roberto já tinha dona. Foi com a argentina Graciela Fernandes que o artista se casou pela primeira vez em 1968. E ela viria a ser a mãe de seus 6 filhos. No entanto, nem tudo naquele ano de 1968 foram flores. Após sair dos programas em que trabalhava com os comediantes Biruta e Capulina e enfrentar o triste falecimento de sua mãe Elza devido a um câncer no pâncreas, o jovem Roberto teve que mostrar muita força para enfrentar aquela difícil situação. Mi mamá nunca vio al Chavo, nunca vio al Chapulín Colorado. Elza partiu sem ver seu filho Roberto triunfar como Chaves e Chapolin. Depois de viver momentos de muita tristeza, Roberto Bolanhos acabou sendo contratado pela emissora mexicana TIM para escrever e protagonizar suas próprias criações, começando pela série de humor El Cidadano Gómez e a famosa esquete do programa Sábados de la Fortuna, Los Supergênios de la Mesa Quadrada, onde Roberto contracenava com Ramon Vardés, Rubem Aguirre e Maria Antonieta de las Nieves, que mais tarde se tornariam famosos no seriado Chaves. O sucesso foi tanto que o programa teve sua duração ampliada e passou a ser chamado de Programa Chespirito. E foi nesse programa que surgiu o Chapolin Colorado, nosso herói atrapalhado, medroso e desastrado, que sempre aparecia quando alguém precisava. E agora quem poderá me defender? O Chapolin Colorado! Roberto chegou a oferecer o papel do Chapolin para vários atores, mas todos se recusaram. Então ele mesmo atuou como Chapolin. Se aproveitam de minha nobreza. Em 1971, foi a vez de vir ao mundo o Chaves. Já com mais de 40 anos de idade, Roberto Bolanhos começou a viver o papel de um garoto simples que se escondia em um barril e aprontava todas em uma vila bem agitada. Oh, que dia tão feliz! Bom dia, bom dia, bom dia, dona Florinda! Bom dia por quê? Ao lado de um elenco extraordinário, Chaves tocou o coração de milhares de pessoas, com suas histórias pra lá de especiais. Eu tô com fome. Ora, o que é isso? Chaves está morrendo de fome. Será que não pode aguentar nem mais um minutinho? É que faz anos que eu tô aguentando. Chaves não apenas se tornaria o personagem mais renomado do artista, mas também um ícone do humor global. São do Brasil todos? Todo mundo tá vendo a gente agora. Você é o Gugu? Sou eu, Gugu. Joga futebol? Não, não jogo. Então não é brasileiro. Com o surgimento da Televisa, em 1973, os programas de Roberto passaram a ser exibidos e distribuídos pela grande emissora. Chapolin foi o primeiro programa do México a ser vendido para outros países. E com Chaves, o sucesso foi ainda maior, o que levou o elenco a realizar várias turnês pela América Latina, sempre com grande presença de público. Por onde passavam, o elenco de Chaves e Chapolin era recebido por multidões de fãs.
Durante uma turnê no Chile, no ano de 1977, Roberto Bolanhos assumiu um romance com Florinda Mesa, que vivia a Dona Florinda em Chaves. Antes disso acontecer, Roberto ficou cortejando Florinda por 5 anos. Mas ela não cedeu às investidas dele, até ter a certeza que ele não estava mais com Graciela e que seria a única mulher na vida do astro. E aconteceu que Roberto deixou tudo o que já tinha ganhado para Graciela e seus 6 filhos e foi morar na casa da atriz Florinda Mesa. Em 2004, após mais de 20 anos morando juntos, Roberto e Florinda se casaram legalmente em uma cerimônia civil no México. O casal nunca tiveram filhos, pois Roberto fez uma vasectomia para não ter mais filhos. No começo da década de 1990, após alguns desentendimentos e desintegração do elenco de Chaves e Chapolin, Roberto decidiu aposentar definitivamente esses programas e apostou em outros personagens em sua nova versão do programa Chespirito. Quando a Televisa quis trocar os programas de comédia por telenovelas e tirar o seu programa do horário nobre, Roberto não concordou com as mudanças e decidiu acabar com a produção. Várias emissoras de TV no mundo inteiro tentaram contratá-lo, mas ele recusou todos os convites. À medida que o tempo passava, Roberto Bolanhos teve que enfrentar uma série de problemas de saúde, especialmente relacionados à sua respiração. Tudo começou a mudar no final de 2006, quando o artista teve uma grave pneumonia. Mas conseguiu se recuperar e sair do hospital depois de 6 dias. Em 2009, ele passou por uma cirurgia na próstata e 3 meses depois, precisou realizar outro procedimento na mesma área, o que afetou sua mobilidade. Roberto passou a depender de sua esposa Florinda para se locomover em uma cadeira de rodas, o que o levou a desenvolver uma profunda depressão. Em 2012, já morando em Cancún, uma cidade localizada ao nível do mar, onde Roberto poderia respirar com mais facilidade, ele precisou viajar para a cidade do México para participar do evento América Celebra Chespirito. Bienvenido a su fiesta, señor. Un saludo con todo el corazón. Mesmo com o auxílio de um tanque de oxigênio para respirar, Roberto passou mal durante a apresentação e teve que ser levado imediatamente para um hospital. Após estabilizar sua condição, o médico solicitou que Florinda levasse Roberto de volta para Cancún, pois na cidade do México, devido à altitude, a saúde do artista poderia ser ainda mais prejudicada. Mas o pior aconteceu. No dia 28 de novembro de 2014, às 2h30 da tarde, no horário de Cancún, Roberto Bolanhos, aos 85 anos de idade, não resistiu a uma parada cardíaca e veio a falecer em sua casa, nos braços de sua esposa Florinda Mesa. Y empezó a respirar así. Y me estaba mirando muy bonito a mí y cambió su punto de vista como si algo maravilloso viera. Yo estoy segura de que algo veía, porque su expresión era así. Nos seus últimos dias de vida, Roberto já estava sofrendo de um estágio avançado de Parkinson, o que agravou ainda mais a sua saúde. Es muy doloroso ver cómo día con día
tu pareja se va deteriorando y no puedes hacer absolutamente nada. Após falecer em seus braços, Florinda ficou abraçada ao corpo de Roberto por 8 horas, até ser recolhido e levado para a funerária. O corpo de Chespirito foi transportado até a cidade do México, onde realizaram uma missa na emissora Televisa. Amigos, familiares e colegas de trabalho se reuniram para prestar suas homenagens ao querido artista. Entre eles, o nosso querido Edgar Vivar, o Senhor Barriga. Me dejó la dicha de haber compartido con él 25 años en su programa y 40 años de amistad. ¿Qué más puedo pedir? Quem também marcou presença foi o Carlos Villagrán, o Kiko, que apareceu na cerimônia mesmo após décadas de brigas com Chespirito. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda honestidad, con toda mi humildad. No hubo nunca rencillas, no puede haber rencillas, y menos en esos momentos que son tan grandes. No dia seguinte, o corpo de Roberto foi velado no Estádio Azteca, o maior do México, também a casa do Clube de Futebol América, o preferido de Roberto. Emocionados e ainda não acreditando que o herói atrapalhado não estava mais aqui para nos defender, centenas de fãs prestaram suas homenagens e puderam dar o último adeus ao eterno menino do barril. Abalada pela perda de seu esposo, Florinda Mesa acompanhou a cerimônia junto aos filhos e amigos de Roberto Bolanhos. Pombas brancas foram soltas e o caixão deu uma última volta pelo estádio para que todos os fãs, vestidos com as roupas dos personagens, pudessem dar uma última salva de palmas para o artista que marcou gerações. No dia 1 de dezembro de 2014, o corpo de Roberto Bolanhos foi levado até o cemitério Panteão Francês de La Piedad, na cidade do México. O sepultamento de Chespirito foi restrito a familiares e amigos, que puderam se despedir pela última vez de seu ente querido. Descansa en paz ya, papito. Ya te han sido revelados los secretos de los hados. O doloroso adeus e o descanso eterno daquele que fez o mundo sorrir com suas historinhas bem gostosas de se ver. Pues bien, mi Robert, los momentos inolvidables, las cosas inexplicables, los hechos incomparables, los viví contigo. Tú le diste intensidad a mi existencia. Roberto, gracias por hacer que mi vida fuera interesante. Mas sabe de uma coisa? Eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro e não vou poder fazer isso. ¿Por quê? Porque nasci em setembro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e deixar o seu like. Mas responda aqui embaixo, qual é a cidade em que você está vendo esse vídeo? Conta pra gente e fique ligadinho, porque em breve o Rei te conta mais. Até o próximo vídeo.